E aí pessoal, tudo bem? Hoje é a aula de número 15, nós vamos continuar falando sobre evangelismo. E o primeiro ponto da aula hoje já começa. O calvinista evangeliza? Porque muita gente fala que calvinista não evangeliza, justamente porque a gente prega a eleição, que é uma doutrina bíblica. A gente é acusado de que a gente não evangeliza, que a gente não fala de Jesus, porque se a pessoa é salva, então, para que a gente vai pregar para ela se ela já é eleita já? Mas eles esquecem o que a própria Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas se não tiver quem pregue, se não tiver quem fale, como que vão ouvir a palavra de Deus? Ou seja, se não tiver quem pregue, como que as pessoas vão ser salvas? Já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enfim. Vamos continuar. Claro, né? Se o arminiano fala que o calvinista não evangeliza porque ele não usa as mesmas técnicas, as mesmas metodologias, não tem o mesmo motivo, não tem a mesma motivação, realmente o calvinista não evangeliza. Então a gente realmente não usa de emoção para levar a gente para Jesus, a gente não se preocupa com o número de pessoas que estão sendo convertidas, a gente não fica usando de táticas de hipnose, técnicas de hipnose para levar pessoas a Cristo, a gente não faz isso realmente. Então, se é por isso que eles dizem que a gente não evangeliza, porque evangelizar é isso, se isso é evangelizar, a gente realmente não evangeliza. Então eles estão certos. Historicamente falando, essa acusação é um absurdo, você me dizer que calvinista não evangeliza. Porque, como diria a galera do Twitter, segue o fio. Alguém vai negar o trabalho dessas pessoas que eu vou dizer agora? Alguma pessoa tem a coragem de negar a eficácia do trabalho evangelístico que essas pessoas fizeram? Calvino, John Knox. Calvino pregava todos os dias. John Knox tinha uma determinação absurda por levar Jesus Cristo para a Escócia. Tanto que a oração dele é super famosa, que ele orava assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ou seja, John Knox queria muito que a Escócia fosse convertida, que a Escócia se convertesse a Jesus Cristo. Se isso não acontecesse, ele morreria. Me diz, gente, Calvino não evangelizava? John Knox não evangelizava? Os líderes do século XVIII não evangelizavam? O Whitefield, o Howell Harris, o Daniel Rowlands, o Jonathan Edwards, os missionários John Eliot, David Brainerd. Esse último que eu falei, o David Brainerd, o diário dele devia ser conhecido por todo mundo. Todo cristão deveria ler o diário do David. Esse cara, ele se consumiu na obra missionária porque ele amava o evangelho e amava os índios americanos. Então, ele literalmente morreu pregando Jesus Cristo para os índios. Ele não evangelizava, gente? Ele é um calvinista, ele não evangelizava? Charles Spurgeon. Ninguém talvez tenha sido o instrumento de Deus para levar a sua graça eficaz ao coração de tantas pessoas como o príncipe dos pregadores, que é como a gente chama o Charles Spurgeon. Todo mundo usa o Spurgeon de exemplo, arminiano, calvinista, luterano, todo mundo usa ele de exemplo. Ele não era evangelista, gente? Ele era calvinista. Na época dos holandeses no Brasil, 20% dos seus pastores trabalhavam como evangelistas entre os índios. Os fundadores das sociedades missionárias do século XIX, que levaram o evangelho à Índia, África, Austrália, América do Sul, todos esses caras eram calvinistas. Gente, o evangelho chegou nesses continentes por calvinistas. Obviamente, gente, por causa de Deus, né? Por
boca de Deus. Mas Deus usou como instrumento evangelistas calvinistas. E aí? Calvinista evangeliza? Calvinista não evangeliza? Me diz. Diz você agora. E aí? A acusação que diz que calvinista não evangeliza é verdadeira ou é falsa? Gente, o evangelho chegou no Brasil por causa de calvinista. Mas é claro, né? Agora voltando sobre o evangelismo em si. Ele é muito diferente do arminiano. Muito diferente do arminiano. E provavelmente é por causa disso. É porque a nossa metodologia, o nosso jeito é muito diferente do deles. Por isso que provavelmente eles têm tanta crítica contra a gente. A gente realmente não adota as mesmas práticas que eles adotam. Talvez por isso eles falam que a gente não evangeliza. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as características do evangelismo calvinista, para a gente ver como realmente é muito diferente o evangelismo do outro. E vocês vão entender do porquê que eles falam tanto, reclamam tanto que a gente não evangeliza. O evangelismo calvinista começa de dentro para fora. Começa de dentro para a igreja, para fora da igreja, não de fora da igreja para dentro da igreja. Não é assim que funciona. A gente reconhece que o problema real em relação à promoção do reino de Deus, à divulgação, à pregação do reino de Deus, o problema não está lá fora, mas está dentro da igreja. O problema está no estado das pessoas que estão dentro da igreja, não das pessoas, não necessariamente das pessoas que estão fora da igreja. Por quê? A gente sabe que não adianta nada a gente rodear o mundo, a gente ir para a África, a gente ir para todos os países do mundo, para todos os continentes do mundo, para trazer gente para a nossa igreja. Não adianta nada a gente fazer isso, não adianta nada a gente mover mundos e fundos para trazer gente para a igreja, se o próprio estado da igreja não for satisfatório, se a pessoa for chegar aqui e não vai ter uma igreja saudável, sabe? Se a minha igreja, se a nossa igreja não está dando frutos, se a igreja não está frutificando, o segredo, a resolução, a solução dos problemas não é eu ir para fora da igreja trazer mais gente para dentro da minha igreja. Não, é tratar a minha igreja, é tratar dentro da minha igreja. É fazer da minha igreja uma igreja saudável. Aí depois eu vou me preocupar com quem está fora. E como que a gente faz isso? Como que a gente transforma a nossa igreja saudável, além da pregação da palavra? A gente ora, a gente busca Deus, porque a gente sabe que quem move a igreja, quem move o mundo é Deus. Se não é satisfatório o estado que uma igreja se encontra, para quem que eu tenho que reclamar? Para Deus, é com Deus que eu tenho que falar, porque a igreja é dele. É Deus que pode ou não, quer dizer, não, Deus pode sim, mas é Deus que pode, a gente não sabe se ele quer, né? Quer ou não fazer as coisas, mas é Deus que pode. É Deus que pode salvar, é Deus que pode regenerar, é Deus que pode mudar o meu coração, mudar o seu coração, é Deus que pode mudar uma igreja. E não táticas humanas, não atividades humanas, ações humanas vão mudar alguma coisa, mas é Deus. Então, a gente ora, a gente implora para que Deus derrame sua bênção sobre a igreja. É o Espírito Santo quem aplica soberanamente os méritos de Cristo ao coração dos eleitos. Quando a gente olha para a história e vê movimentos missionários significativos, a gente vê que começou de dentro da igreja. Começou com campanha de oração, com a igreja orando. Não uma campanha de oração, mas a igreja orando, a igreja intercedendo, a igreja sendo fortalecida pela palavra. Primeiro a gente tem que se preocupar com a igreja, a gente tem que fortalecer a nossa igreja, a gente tem que evangelizar a nossa igreja. Depois a gente vai para o mundo. Começa de dentro para fora, de dentro para fora, a gente sai. A gente sai da igreja, mas a igreja tem que estar boa, tem que estar saudável para sair. O evangelismo calvinista é espontâneo.
A gente não vê simplesmente como uma responsabilidade, como um dever, mas é algo natural, é um constrangimento natural do Espírito Santo nas nossas vidas. O calvinista não decide evangelizar. O cristão verdadeiro, no caso, não só calvinista, mas o cristão verdadeiro, ele não decide evangelizar. Mas ele simplesmente não consegue não evangelizar. É impossível para ele não evangelizar. Pedro e João, eles foram presos por quê? Porque eles pregaram o evangelho. Eles foram ameaçados e proibidos de pregar. O que eles responderam diante disso, dessa proibição? Atos 4:20. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 8:4 ainda. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, anunciando a palavra. É natural. Quando você é alcançado pela graça, você não consegue não falar disso. É natural. Você não precisa falar, agora eu vou evangelizar. Não, a sua vida é um evangelismo. Você evangeliza com a sua boca, você evangeliza com seus atos, você evangeliza com o seu jeito de ser. Você evangeliza porque é o que você sabe fazer, é natural. Por isso que o evangelho se propagou tão rápido na igreja primitiva. Não existia rádio, não existia livro, não existia TV, não existia internet, YouTube, não existia nada. Era boca a boca. As campanhas evangelísticas eram boca a boca. A motivação. Qual é a motivação calvinista? Quem nunca leu Calvino, quem não conhece Calvino, diz que Calvino só falava de predestinação. Só fala de eleição. Mas não. Calvino, a coisa que Calvino mais falou durante a sua vida foi a glória de Deus. Sobre a glória de Deus. Qual que é a motivação do calvinista evangelizar? A glória de Deus. A glória de Deus é o que me motiva. A glória de Deus é o que me mantém firme para continuar pregando o evangelho. Então é mais forte do que a gente não consegue simplesmente parar de anunciar o evangelho, não consegue simplesmente parar de pregar. É impossível pra gente, não tem como. É muito mais forte do que a gente pregar. A gente precisa pregar, a gente precisa falar. A glória da graça de Deus, a glória da obra da redenção move o coração do pregador calvinista. De modo que, como Paulo, ele não pode deixar de explodir em manifestação sincera de admiração, louvor e adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. A gente como calvinista, a gente entende a depravação do homem. A gente sabe que o homem não pode vir sozinho para Deus. Por isso que a gente entende, a gente fala, a gente prega que tudo vem de Deus. A salvação depende de Deus, tudo depende de Deus. Se não for Deus, não tem salvação. Esse é o ponto. Então, o calvinista evangeliza sim. O evangelismo calvinista é baseado na glória de Deus, é baseado no poder de Deus, é baseado em Deus. O foco do evangelismo calvinista é em Deus e não no homem. Próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a pregação calvinista. Beleza? É isso aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por cada um que assistiu essa aula. Pai, que nós possamos continuar pregando o Senhor crucificado a todos aqueles que nós pudermos. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos dando intrepidez para pregar a sua palavra. Pai, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém.